TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, olha nós aqui outra vez, iniciando mais um maravilhoso programa Páginas da Bíblia, sempre mergulhando cada vez mais fundo nas realidades maravilhosas desse livro sagrado. Nós estamos nessa nova temporada estudando o Pentateuco. A intenção é que a gente conheça os 5 primeiros livros da Bíblia, que compõem também a Torá judaica. Mas agora, dentro do Pentateuco, nós estamos nos detendo mais no livro do Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Já estamos iniciando, fizemos já algumas introduções a respeito das narrativas e todos os detalhes que realmente importam nós conhecermos. Então hoje nós vamos continuar ainda avançando bem na introdução do livro do Gênesis, e eu vou pedir então, contando com a presença dos nossos mestres biblistas hoje aqui conosco, que eu quero agradecer de antemão a presença do diácono José Carlos. Alegria, bom estar convosco. A presença da nossa professora Maíla. Eu que agradeço de estar aqui com vocês. E eu vou pedir que então ele já comece nos fazendo essa introdução, aprofundando mais ainda nesse livro. Pedir que diácono, nós já vimos então muitas coisas nessa fase introdutória do livro do Gênesis, mas eu vou pedir que para a gente poder começar hoje esse estudo, também você possa fazer esse reforço para a gente adentrar um pouco mais nessa introdução. Bom, então nós começamos lembrando que o livro do Gênesis faz parte do conjunto chamado Pentateuco. Então é um dos 5 livros da lei, faz parte da Torá. E historicamente é atribuído a Moisés. Mas vimos em programas anteriores que não necessariamente todo o Pentateuco tenha sido escrito por Moisés. E da mesma forma acontece também com o livro do Gênesis, né? Então, acredita-se que o livro do Gênesis começou a ser escrito por volta do século X, no reinado do rei Salomão, por um autor que é denominado javista, porque ele usa bastante o nome de Javé, né? Ele trata Deus por Yavé, ou o Senhor, ou Adonai, né? Então, o livro do Gênesis, ele foi escrito ou composto no sentido de explicar as origens. Então, do capítulo 12 em diante, explica a origem do povo de Deus, a origem do povo de Israel. E do capítulo 1 ao capítulo 11, então se estuda a origem do cosmos, a origem do ser humano, e também procura se responder sobre a origem do mal. Como é que o mal, Deus sendo bom, tendo criado todas as coisas boas, o homem muito bom, como que pode existir o mal na Terra? Então, como que entrou o mal na Terra? Então, a proposta do autor ou autores do livro do Gênesis é justamente responder sobre as origens. E, de fato, o próprio nome já explica, é tirado do primeiro versículo, que daqui a pouco Ana Clara vai ler, que diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, nesse sentido, lá no hebraico, ele é chamado de Bereshit, que é a palavra hebraica para princípio. E para os gregos e para nós é chamado de Gênesis, que também significa o princípio, o arqué, a origem, né, de todas as coisas, principalmente o universo, o ser humano, e a origem do bem e do mal, ou a origem do mal. Muito bem. Maíla, você quer completar essa ideia inicial? Então, é importante a gente
pensar que o livro do Gênesis, por ser esse livro que vai nos dar, então, algumas respostas sobre as nossas origens, como Deus nos criou, como Deus criou o universo e até mesmo essa criação que está dentro aí, o mal, de onde ele vem. É importante a gente dizer que o livro do Gênesis, assim como toda a Bíblia, não é um livro para informação, no sentido de que nós vamos ter todas as respostas aqui apresentadas diante das nossas curiosidades. O livro do Gênesis, quando o autor bíblico escreve, inspirado por Deus, ele tem como objetivo nos formar. Tá. Então, muito mais do que saber como o céu foi criado, como dizia lá o cardeal Baroni, é para nos ensinar como chegar no céu. Essa verdade aqui. Então, não adianta a gente ler e refletir o livro do Gênesis, principalmente, querendo ficar preso a perguntinhas. E isso? E como que essa resposta ocorre? Deus não tem esse interesse. Ele quer fazer com que a gente entenda a sua mensagem. Aquilo que ele fez em nosso favor. Até mesmo a obra de salvação que Deus fez na humanidade, ela é anterior, aqui na Bíblia, à própria história da criação. Primeiro, o povo de Israel, eles experimentaram um Deus que os salvou lá do Egito, um Deus que caminhou, que alimentou, que esteve com eles, e num certo momento da história, eles vão então fazer essa memória e buscar respostas das origens. Então é importante que a gente deixe isso claro, porque muitas vezes no popular a gente tem essa curiosidade, essa busca de informação. Mas mais importante do que isso é a formação, a mensagem que o Gênesis nos traz. E ainda eu gostaria de reforçar o que você disse, Maíla, lembrando o saudoso padre salesiano Luigi Marconetti, que foi meu professor, e ele dizia para nós assim, que a Bíblia, ela não nos ensina como vai o céu, mas como se vai ao céu. Então, assim, em termos de ciência, às vezes as pessoas querem fazer essa confrontação, Bíblia versus ciência. Nesse sentido, Deus, a revelação de Deus, Deus revela o conhecimento científico da época, né? Então, a cosmovisão que nós vamos ver agora nesse capítulo 1º e 2º é a cosmovisão do homem bíblico, né? Então, ele tinha uma visão do cosmos, da Terra, do universo, Sol, Lua, estrelas, bem diferente do que nós temos hoje. Então isso Deus respeita, né? A revelação, ela é sempre atual, ela é sempre verdadeira em termos da nossa salvação, em termos de fé e de moral, né? Mas nesse ponto de vista científico, né, a gente volta a dizer, Deus, ele revela para a nossa salvação, e não do ponto da ciência, do ponto de vista da ciência moderna. Muito bem, vocês viram que o tema passa a ser bem interessante quando a gente se envolve na busca dessa temática. Por que Deus fez tudo isso? Por que escrever isso? E o que levou esse povo a buscar esse registro, né, Maíla e Diácono? Com certeza. Então, para que a gente possa então ir respondendo essas perguntas, eu peço que vocês peguem o primeiro livro então da Bíblia. Nós estamos no Gênesis, no capítulo 1º, eu vou ler só os primeiros 5 versículos, que vai dizer: no princípio, Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga. As trevas cobriam o abismo e um sopro de Deus agitava a superfície das águas. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Houve uma tarde e uma manhã, o primeiro dia. Isso para mim já é um poema.
Maíla, para mim já é alguma coisa que fala desse grandioso Deus que através da sua obra, através dessa criação, se mostra um grande artífice, um grande artista, um grande poeta, um grande escritor, sem precisar usar sequer palavras. Ele vai fazendo as coisas e vai nos apaixonando, né? E o próprio capítulo 1, ele é esse poema mesmo, porque ele segue aí uma sonoridade, né? Deus criou, Deus fez, saboreou. Ele disse, no final ele sempre coloca, isso é bom, isso é muito bom. Então você vai percebendo que esses termos vão recorrendo aqui no texto e aparecendo quase como que uma melodia mesmo, né? Em que a gente precisa sempre lembrar a origem de tudo. Qual é? Deus. Por isso que ele começa dizendo, no princípio Deus criou. Quando ele fala isso, aqui já nos dá uma grande verdade, que Deus é o princípio de tudo. E é interessante porque só Deus cria. Nós não criamos. Às vezes a gente até usa esse termo no termo dia a dia para nós, né? Ah, eu criei isso. Na verdade, a gente não cria. Nós transformamos, nós pegamos algo a partir do que já existe e a partir daí nós adaptamos, recriamos. Mas o princípio da criação é somente de Deus. Só Deus cria, porque criar significa do nada fazer tudo. E só Deus tem esse poder. Então, no fundo, quando o texto aparece, né, diversas vezes mostrando o poder dele, dizendo Deus criou, e Deus é tão poderoso, tão onipotente na sua criação, que Deus não precisa de nada a não ser a sua palavra. Por isso que já desde esses 5 primeiros versículos que você coloca, para Deus criar a luz, que foi isso que você colocou, Deus criou a luz, ele cria pela palavra, que se faça a luz, que se faça os animais, crie os animais pela palavra. Nós precisamos, para recriar, para transformar, de outros meios. Nossa palavra não é constitutiva. Deus, a palavra de Deus, ela é constitutiva, ou seja, quando Deus fala, acontece. Né? O poder que ele tem na sua palavra. Então, o autor bíblico, ele vai reforçar sempre essa expressão. Deus disse que exista um firmamento. Deus disse que exista a luz. Deus disse que exista os animais, que é o que a gente vai ver para frente. Que exista o homem. Né? Então, isso é muito forte e mostra também aqui a nossa relação com Deus. Qual que é a nossa relação? Nós somos criaturas, assim como tudo o que Deus fez. Criaturas num nível, claro, diferente das demais. O ser humano, ele é o ápice aí da criação de Deus. Mas todos somos criaturas em relação a esse Criador que tudo pode pela sua palavra. Aí a gente faz uma ligação também lá com João, né? No prólogo do Evangelho de João, quando ele fala, no princípio tudo era a palavra, e a palavra estava com Deus, porque aqui ele já traz o próprio Jesus como sendo essa palavra. Perceba como que na Bíblia tudo está encaixado, né? O que o Gênesis tem a ver com João? Os dois começam basicamente pelos mesmos termos aí da linguagem. Interessante, Diácono, eu quero agora lhe trazer para essa reflexão, que Deus, quando cria algo, ele cria automaticamente o seu antagônico, o seu oposto. E quando ele diz, faça-se a luz, automaticamente surgem as trevas. Não posso conceber que no mundo existiam trevas, porque a treva é a ausência da luz. Se não existia a luz, não poderia ter trevas, ou seja, existia um nada que... Por isso que ele fala caos, né? Isso, o que na criação chama-se caos, né?
que na minha concepção muito limitada de ser humano, eu preciso desses pontos antagônicos, claro e escuro, positivo e negativo, feito, não feito, para que eu possa entender essa criação, né? Agora, interessante é que nessa narrativa nós temos aí, assim, duas referências sobre a luz. Então, no primeiro versículo, na primeira parte, Deus diz, faça-se luz, né? E assim foi feito, foi o primeiro dia. Mas no quarto dia, nós temos a criação dos luzeiros. Então, lá no versículo 14, e Deus disse, existam luzeiros na abóboda do céu, ou no firmamento, em outras traduções, para separar o dia e a noite, para assinalar as festas, os dias, os anos, e sirvam de luzeiros na abóboda do céu para iluminar a terra. Então, assim, o que a gente percebe? Essa luz que ele se refere é essa luz divina, a luz que transcende, porque ainda para o autor não tinham sido criado o céu, aliás, o sol, a lua, as estrelas, né, para iluminar. Então, essa é a transcendência da luz, né, que é uma luz que emana do próprio Deus. Então, essa luz transcendente, né? É bom a gente ver isso. E lá no capítulo 1 de São João também, São João vai dizer que Jesus é a luz do mundo, né? Então, essa é interessante a gente frisar, porque senão pensa-se que é essa luz imanente que a gente tem contato, a luz das estrelas, a luz da lâmpada, mas não, essa é uma luz transcendente, uma luz que emana do próprio Deus. Exatamente. Muito bem, a gente estava vendo também no programa passado, em que nós abordamos vocês estão lembrados, quem não assistiu não tem problema, se puder pegar alguma reprise nossa, vocês podem encontrar no YouTube ou aqui mesmo pela TV Imaculada, ou então vocês podem também, daqui para frente, a gente vai sempre tentar fazer uns retornos para que a gente possa abraçar aqueles que não conseguiram pegar desde o início. Essa questão da qualidade da literatura, que tipo de literatura foi escrita aqui na Bíblia, que a gente possa agora, entrando nesse universo dos registros, dos relatos colocados numa escrita, a gente possa entender, é narrativa, figuração, é simbólico, é histórico, é poema. Então, como que eu poderia identificar o Gênesis? Que tipo de literatura? Então, a princípio, ela é uma narração, porque ela vai nos contando, né, quase que de uma forma poética, essa criação de Deus. Então, ele vai narrando para nós essa sequência dos fatos. Interessante até fazendo isso dentro de um esquema de uma semana, de 7 dias, né? Mas ela não deixa de ser também uma linguagem simbólica. Agora, o que a gente precisa entender? Que o símbolo, ele existe a partir de uma realidade. Então, nós precisamos compreender um símbolo, porque ele na nossa realidade já está presente. Então, quando em toda essa narrativa, nesse poema aqui, aparece Deus criando a luz, mas aí a gente tem que entender que a realidade é essa luz que é de Deus. Depois, quando fala lá, criou os luzeiros, aí nós temos que entender plenamente quem são esses luzeiros. Quando falar do paraíso, é uma simbologia? Sim, mas é algo da realidade, daquilo que Deus quer para o ser humano. Então, a gente pode ir trabalhando essas questões de linguagem dentro desse pequeno texto aqui. Uma linguagem narrativa, uma linguagem simbólica, uma linguagem que Deus, uma experiência de um Deus que quer nos fazer adentrar dentro da sua obra, né? Então, transformar isso dentro de nós. Então, Deus utiliza de todos os recursos. Quem é limitado aqui somos nós. E Deus, vendo essa nossa limitação, Deus, na bondade
usa de todos os recursos para a gente compreender. Imagina, dentro da nossa limitação, compreender como tudo isso foi criado. Já tentei fazer isso, me perdi. Pois é. Aí Deus, olhando, vem em nosso auxílio, igual o Espírito Santo age, e usa daquilo que, de uma maneira mais fácil, nós poderíamos entender. Uma narração, como se fosse uma história, uma simbologia, mas tudo isso para nos fazer entender a grande bondade, a grande obra de Deus em nosso favor. Diácono. Agora eu penso assim que é importante a gente contextualizar as duas narrativas, porque nós temos duas narrativas da criação, o capítulo 1º e também o capítulo 2º. Eu disse, nós já dissemos sobre os autores, javista, eloísta, deuteronomista, sacerdotal, em programas anteriores. Isso. E hoje é mistério, cumpre a gente relembrar um pouquinho disso para contextualizar e compreender as diferenças que existem entre a primeira narrativa e a segunda narrativa. Então, na primeira narrativa, nós temos essa criação durante uma semana, né? Até o 7º dia, Deus criando através da sua palavra criadora. Não é bonito? Porque nessa primeira narrativa também, embora os judeus eles sejam adeptos do monoteísmo radical, eles acreditam em um Deus, uma pessoa que é Deus, né? Nessa escrita já está presente a revelação do Deus triuno, do Deus uno e trino, do Deus trindade, porque nós temos Deus, que aí seria o Pai. No primeiro versículo já se diz que o alento, que o sopro de Deus, o vento impetuoso, conforme a tradição, mas que a ruá de Deus, ruá é esse alento de Deus, já pairava sobre as águas, né? O Espírito Santo. E durante cada dia, todas as coisas foram feitas por meio da palavra, né? Que é o Verbo, que depois se encarna pelo sim de Maria, a pessoa de Jesus. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou seja, a Trindade, participam ativamente da obra criadora, né? O Pai, o Filho, que é a palavra, Deus disse, Deus disse, Deus disse, Deus disse, façamos, no plural, o homem a nossa imagem e semelhança, né? Então, já é então assim prefigurada, podemos dizer, a Santíssima Trindade. Mas assim, para completar então a linha de raciocínio, o contexto começou a ser escrito lá por volta do século X. Então isso significa que o capítulo 2 do versículo 4, segunda parte em diante, foi escrito primeiro que o capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 4, primeira parte, né? Então, daí as diferenças. Então, na segunda narrativa, nós vamos ver assim que a terra era uma espécie de um deserto, que tinha pouca água, que não existiam fontes, o homem ainda não tinha cavado fontes, e aí então Deus modela o homem. Depois que ele modela o homem, aí vem o restante da criação. Deus planta um jardim, que seria o Éden, já preparando lá para o capítulo 3, né? Deus cria os animais, o homem coloca nome nos animais, percebe que está sozinho e fica triste. Deus, nessa segunda narrativa, ele faz vir um sono sobre o homem, retira uma costela, modela a mulher, né, que vem depois, né? E aí se manifesta toda essa dignidade do homem e da mulher. Ela é tirada do lado para manifestar a dignidade igual da mulher, que no hebraico tem um jogo de palavras, que a mulher vem do homem. Ish, homem, Ishá, mulher. Ish, Ishá, um jogo de palavras, mostrando que homem e mulher têm a mesma dignidade.
assim, uma narrativa bem diferente na primeira narrativa. Então, a que se deve isso? Na segunda narrativa, até se vocês observarem, ele vai usar muito o nome Javé. Então, Javé já havia se revelado a Moisés, que Deus ele revela seu nome a Moisés, lá no século 13, né? antes de Cristo. E então, antes se chamava Senhor, Senhor, o Altíssimo, o Deus de nossos pais, né? Então, nessa segunda narrativa, já se usa o nome Javé. Por quê? Porque foi escrito lá no tempo do rei Salomão, século X, né? E a finalidade, então, mostrar para o povo que Deus criou todas as coisas, que Deus criou o homem. E também tem a finalidade de revelar que Deus criou tudo muito bom e Deus não criou o mal, Deus não criou o pecado, mas isso é consequência do livre-arbítrio do ser humano, coisa que, narrativa essa, que tem sequência no capítulo 3, cena do próximo capítulo. Okay. No primeiro, só para completar, na primeira narrativa, né, vai acontecer ali pelo exílio ou no pós-exílio, mas principalmente no exílio. Por isso, o autor coloca essa narrativa por dias, porque no exílio o que acontecia? Não se respeitava o sábado e o povo de Israel estava perdendo a sua identidade. Então Deus cria todas as coisas, inclusive o homem, até o 6º dia. No 7º dia Deus descansa. Então ele está mostrando que para o povo de Deus sobre a origem divina do mandamento do sábado no 7º dia. E também o povo que estava no exílio, no meio de um povo idólatra que adorava o sol, a lua, adorava as estrelas como deuses. Então, está mostrando para o povo de Deus que sol, lua, estrela, os grandes répteis, etc., são simplesmente criaturas de Deus. Ok, nós vamos, gente, o assunto é belíssimo, apaixonante, eu quero que você continue. Nós vamos entrar agora com outros aspectos que vocês vão achar interessantíssimos, mas eu preciso fazer um pequeno intervalo. Nós já voltamos com mais coisas para vocês. Voltamos, eu disse que isso tudo vai ficar muito pitoresco, muito gostoso, porque nós estamos aqui estudando a Bíblia desde o primeiro livro, que é o Gênesis, nos sentindo como se a gente estivesse no jardim de infância. Então nós temos que mexer com coisas muito lúdicas, próprias de criança, porque isso vai compondo o nosso imaginário para que a gente imagine como é que Deus viu toda essa criação. E Ele lidou com tudo de forma muito artesanal no conceito divino, de forma muito histórica, bonitinha, brincadeirinha, e parece que é tudo, mas não saímos muito disso. Eu quero explicar por que eu estou falando isso. Quando eu estava comentando com eles agora nos bastidores, né? Quando vocês vão ver programa, principalmente programa de arquiteturas, programa de design de interiores, hoje eles têm um conceito que fica muito interessante a gente entender isso do divino, que é a setorização. Então, eles fazem setorização de uma casa, né? Então, assim, vamos setorizar dentro da sala o que é de sala de jantar, onde setorizar as taças, onde setorizar pratos, dentro da sala de espera, de estar, onde é que fica o setor da TV, onde é que vocês podem setorizar CDs, DVDs, onde é que vocês podem... E assim, nós vamos avançando, espaço por espaço. Mas nada disso é novidade, porque Deus, quando fez a criação, Ele fez também, eu vou pedir que meus mestres reforcem isso, o lugar onde habitam os céus, o lugar onde habita a terra e o lugar onde habitam os mortos. Ele fez tudo separadinho. Eu estou até com esse livreto aqui, que foi o diácono que trouxe para nós, essa ilustração, que é uma ilustração bem assim, fácil da gente entender, onde explica aqui os astros,
todo pinturadinho na abóbada celeste que compõe o firmamento. Depois aqui onde habitam os homens, a terra. Aqui a própria terra, que seria como se fosse um grande prato, né? Um grande prato que sustenta tudo. E abaixo disso o Sheol, que é onde fica as profundezas dos mortos. Ali a gente decide, né? Quem morreu. Eu queria que vocês adentrassem esse assunto, que eu acho tão pitoresco, Diácono, quer? Antes, eu sugiro que você leia para nós Vamos ler. do versículo 6 ao versículo 9, porque aí nós vamos compreender a relação do autor do Gênesis com essa concepção cosmológica que os antigos tinham. Então, iniciando o versículo 6, nós estamos no capítulo 1 do livro do Gênesis. Deus disse: haja um firmamento no meio das águas e que ele separe as águas das águas. E assim se fez. Deus fez o firmamento que separou as águas que estão sob o firmamento das águas que estão acima do firmamento. E Deus chamou ao firmamento de céu. Houve uma tarde e uma manhã, o segundo dia. Deus disse que as águas que estão sob o céu se reúnam num só lugar e que apareça o continente. E assim se fez. Deus chamou ao continente terra e a massa das águas, mares. E Deus viu que isso era bom. Muito bem. Então agora a gente volta para a figurinha. Se puder dar não sei se é possível dar um close. Então, nós vemos nesse versículo 6 ao 9, Deus criando o firmamento, Deus fazendo a separação entre as águas de cima e as águas de baixo. Então, naquela figura que vocês vão ver, em cima de tudo, nós temos o lugar onde fica Deus, né? Que é o céu. Então, no céu, nós temos as águas de cima. Aí nós temos a abóboda, que era como se fosse assim, uma grande cobertura para o prato. Uma cúpula grande. Essa cúpula bem grande, onde Deus chama de firmamento, o autor chama de firmamento. Nós temos também as chamadas comportas, onde Deus deixa ali águas de cima para depois, quando há necessidade de chuva, ele abre as comportas e aí então a chuva vem sobre a terra. Nós temos também os luzeiros, que nós vamos ver nos versículos seguintes, que Deus criou os luzeiros, um para governar o dia, outro para governar a noite, chamou de sol, de lua, e ali nesse firmamento, nessa abóbada, Deus pendurou ali o sol, a lua, as estrelas. E embaixo nós temos então esse grande prato que é a terra. E ali a gente percebe que ele fez a separação, né, nas águas de baixo, ele separou para um lado o continente, para outro lado o mar. Então ele deu o nome de terra e deu o nome de mar e fez a separação. E colocou depois o ser humano morando naquela porção que se chamava terra. E isso depois dele ter criado a vegetação, né, e tudo mais. E abaixo da terra, né, tem ali o lugar onde habitam os mortos. Os mortos iam para um lugar que biblicamente era chamado de Sheol, né? Então é a parte inferior. Daí que vem a palavra inferno, que não é, para o homem bíblico, não é a concepção que nós temos hoje do inferno, que seria esse estado de alma de tormento. Mas era o lugar onde ficavam os mortos, correspondente ínferos, né? Ínferos, inferior, inferno, que é o Sheol bíblico, né? E que corresponde ao Hades grego, né? Então, basicamente, essa era a cosmologia, a visão que o homem bíblico tinha. E Deus respeitou isso. Deus respeitou e, inclusive, entra em toda essa narrativa da criação. E tem esse aspecto bonito, lúdico, pedagógico que Ana Clara disse para nós. Maíli, é interessante também essa questão da gente imaginar, quando a gente às vezes quer xingar, a gente quer mandar alguém, desça por os confins dos infernos, né? Nós nunca nos referimos ao inferno como sendo lá em cima. Não, sempre o inferno como sendo lá embaixo. É inferno, né? Inferior. Isso. Inferior. Aquilo que está abaixo
da terra, aquilo, porque os céus, né, é algo superior, onde Isso. Deus habita. Aham. Né? Mas uma coisa que eu quero ainda reforçar do que o diácono colocou, nessa pedagogia de Deus da criação, Deus, ele começa, a primeira parte do capítulo 1, ele começa criando o cenário. Ele cria o céu, o firmamento, ele cria as águas, quando a gente ouviu separando a água da terra. Então, ele criou o cenário do céu, ele criou o cenário da água e ele criou o cenário da terra. Porque a partir do versículo 14, quando vai aparecer, e Deus disse, criam-se os luzeiros. Depois no 20, Deus disse que as águas fiquem cheias de seres vivos. E depois Deus vai criar os seres vivos terrestres e o ser humano, homem e mulher. Aí perceba que essa segunda parte do capítulo 1, Deus preenche esses cenários. Ele já havia criado o céu e agora esse céu vai ser preenchido com o quê? Com os astros. A terra será preenchida com os vegetais, as plantas, inclusive aqui aparecem primeiro, depois os seres vivos e o homem. E as águas também serão preenchidas com os animais aquáticos. Então perceba o cuidado de Deus de colocar numa pedagogia que a gente entenda. Se ele fizesse inverso, criou o ser humano, criou os animais, criou os luzeiros, mas para pôr onde? E é uma bagunça, né? E Deus ia tudo ficar é uma ordem. Exatamente. Deus é ordem, por isso que começa lá dizendo, estava no caos e Deus pôs ordem em tudo. Porque com Deus é assim que ocorre. Até mesmo a sequência que aparece aqui é uma sequência lógica. As plantas que aparecem no versículo, a partir do versículo 11, Deus disse que a terra produza relva, ervas, semente, árvores que deem frutos. Tudo isso aparece, essa vida vegetal, a partir da luz que Deus já havia criado. Porque ele é a luz que criou a luz mesmo, né? A luz imanente, como o diácono colocou lá para nós. Sem essa luz mesmo, essa luz, as plantas como sobreviveriam? Tendo as plantas, é possível agora criar os seres vivos que dependam delas. Lembra das nossas aulinhas de biologia, da cadeia alimentar? Isso, é. Perceba que Deus pensa tudo, nós é que esquematizamos, mas na verdade Deus faz de maneira correta. E aí sim, o auge dessa criação é o ser humano. Tá. Né? Me vem aqui a ideia, Maíla, você falando da questão da ordem, a necessidade da ordem para que tudo se estabeleça, a necessidade que deve ter o homem nessa ordem. Porque o homem também tem um mundo interior que só cabe a ele controlar, o mundo de cada um. Então, se nós não estabelecermos ordem na nossa forma de pensar e de agir, nós também nos perdemos. Então, a nossa mentalidade, nossa forma de agir e pensar tem que ter uma certa ordem para que a gente possa, no decorrer da ordem do raciocínio, a gente poder também agir de forma ordenada. Sim. Então, um ser humano, ele entra em desequilíbrio, a gente costuma dizer, que cara desequilibrado, é porque ele perdeu essa ordem. Claro, e qual é a ordem que Deus coloca para nós? Ele, Deus, em primeiro lugar, que comanda o espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Então, o nosso corpo, ele tem que estar submisso à nossa alma e ao nosso espírito, que deve estar submisso a Deus. Quando isso se inverte, há o desequilíbrio. Quando o corpo passa a mandar no espiritual. E aí vem a bagunça, a desordem. Deus não tem mais lugar nessa pessoa. Então, onde Deus não está
na sua ordem, no seu lugar, nós estamos de novo no caos. Exatamente. Diácono, eu quero que você também entre aí nessa observação. Eu sempre costumo fazer muito a analogia de como o estereótipo de uma pessoa se manifesta comunicando o seu interior. Então, a gente vê pessoas assim, que você vai conversar, o olhar da pessoa, o jeito de ser e de falar é tão desordenado que chega a te incomodar. Você sente assim algo meio pesado, né? E outras pessoas que transferem para a gente uma tranquilidade, uma paz, que a gente diz assim, é diferente, como é que se organiza isso? Eu quero que você me dê um reforço nessa proposta de ideia. Nessa questão da ordem interior, da harmonia interior, porque Deus criou o cosmos todo em harmonia, né? E ao criar o homem à sua imagem e semelhança, ele também nos criou harmoniosos. O problema que nós vamos ver no próximo programa é que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, então dotado de razão, vontade e liberdade. Mas aí o homem usou mal a liberdade. Vamos ver lá no capítulo 3 do Gênesis. Desobedeceu a Deus e quis ser feliz por conta própria, né? Se distanciando de Deus. E aí então entrou o quê? A desordem, entrou o pecado, né? E aí a desordem, o caos, o ser humano, aí veio a poligamia, veio o divórcio, veio os homicídios. Uhum. Todas essas desordens, não é, que advém do pecado original, quando o homem quis ser autossuficiente, quis ser feliz sem Deus, né? Ele se afastou de Deus e então ele se entrega à desordem. Inclusive isso se reflete na própria natureza, né? com os fenômenos de tsunami, terremoto, tantas outras coisas, né? Tempestades, se reflete na natureza. Por isso que São Paulo, lá na carta aos Romanos, vai dizer que a própria criação, a natureza geme com gemidos de parto, né? Para que venha lá o grande dia do Senhor, para quando Cristo for tudo em todos, então se restabelece a ordem, se restabelece a harmonia, se restabelece a verdadeira paz que nós só encontramos em Deus. Uhum. Maíla, só para poder completar, eu estou achando esse assunto interessantíssimo. Quanto mais a gente observa os vícios crescerem e se desenvolverem numa pessoa, tanto mais distante da espiritualidade ela vai se colocando, porque os vícios significam o domínio cada vez maior da materialidade de cada um, né? O corpo, os vícios mostram que o corpo está em alta. As virtudes nos mostram que o espírito está em alta, né? Então, somos chamados a voltar ao centro. Nesse centro que é Cristo, que estabelece para nós, nesse poder criador de Deus, essa ordem. Uhum. Mas eu queria chamar a atenção mais em 2 pontos aqui desse capítulo 1 que a gente não pode deixar passar. O primeiro é quando falamos que esse relato aqui, ele está em torno do ano 500, no século VI aí, durante o período do exílio. O povo no exílio da Babilônia, eles fazem uma memória para trazer como Deus havia criado tudo. Então nós estamos aqui no exílio, na escravidão, longe da nossa terra, não temos mais as nossas casas, as nossas origens, aí a gente volta para fazer aquela memória como Deus nos criou. Por que nós chegamos a esse ponto? Igual na nossa vida, muitas vezes quando a gente está numa situação de sofrimento, de tribulação, o que é uma consolação? É lembrar quando não era assim. Aí a gente cria aquela esperança para... Busca aconchego na memória. Sim, para lembrar que se não era assim,
a gente traz essa alegria, essa felicidade, essa esperança, é sinal de que dias melhores vão aparecer. Então eles vêm aqui no século VI, quando a gente tem aqui o exílio da Babilônia. Até por isso que aparece de maneira tão recorrente nesse texto a questão da água. Porque eles estão na Babilônia, na região da Mesopotâmia, que era uma região em que essa questão da água era muito presente. Mesopotâmia significa entre os rios, né? Eufrates e Tigre. Então, por isso que nesse relato aparece tanto essa questão da água. Água, água, água. Diferente do capítulo 2, que fala de uma terra seca. Porque aqui no capítulo 2, no relato 2, nós já estamos fazendo um relato do povo já em Israel. Eles estão em Israel porque a gente vai remontar isso a mais ou menos aos anos 700, mais ou menos. Então, anterior, por isso que o capítulo 2 é mais antigo, o texto, do que o capítulo 1. Então, no capítulo 2 vai falar do contexto da terra, por isso que Deus modela o homem da argila. Percebe que tudo aparece nisso? E no capítulo 1 vai falar mais da questão da água. Outra coisa que quero dizer é que como eles estavam no capítulo 1 fazendo uma memória durante o período do exílio da Babilônia, que tinha como uma grande questão religiosa a idolatria da Babilônia, que adorava o sol, o deus era o deus sol, a deusa lua, as estrelas. Percebe que no texto bíblico aqui, o autor bíblico prefere chamar de luzeiros. Certo. Luzeiro maior é a referência do sol. Luzeiro menor as estrelas. É a lua. É a lua. E pequenas estrelas, aí ele cita estrelas. Mas é para ele dizer o quê? Então, se as estrelas, o sol e a lua foram criados, sinal de que eles não são deuses. Quem é Deus? Alguém que os criou. Então, é esse Deus que a gente acredita. Então, reforça aqui e combate a idolatria. Uma outra coisa que quero colocar é que vem aparecendo a todo momento, a cada criação de Deus, de cada elemento, e Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom. Quando cria o homem e a mulher, e Deus viu que isso era muito bom. Essa expressão dessa felicidade, dessa alegria, de tudo ser bom quando Deus cria, mostra para nós que a origem, o mal, não tem origem em Deus. Porque Deus criou tudo muito bom. Então, o mal não faz parte da essência e nem da origem divina. Isso vai acontecer, depois a gente vai ver isso no capítulo 3, por uma questão angélica, sim, dos anjos, e depois o próprio ser humano que assume tudo isso. Então, é importante que a gente também saia desse capítulo 1 com essa ideia, porque é muito forte, muito recorrente aqui. Vamos considerar que o mal fosse um parasita que, enfim, encontrou no homem o seu hospedeiro. E como o homem resolveu dar hospedagem gratuita e tudo que ele tinha de bom, esse parasita proliferou-se, avançou e dominou a terra. Ficou, né? Muito bem. Gente, eu penso que esse assunto é um assunto maravilhoso. Nós estamos ainda iniciando esse estudo do Gênesis. Esse início é um início bem saboroso, mas vem também muita coisa boa ainda para que a gente entenda, né, a necessidade desse livro ter sido escrito e ser o primeiro da Bíblia. Então eu conto com a sua participação, sua presença, sua assiduidade. Tá? Eu quero agradecer imensamente Diácono José Carlos, a professora Maíla, porque é sempre muito bom a gente entender e conhecer todas essas origens que fazem parte do nosso entendimento. Como eu costumo dizer, só aprofundamos a fé à medida em que ampliamos o nosso conhecimento. Então conheçam, para que a gente possa ter mais fé.
Não deixem de estar ligados na TV Imaculada, porque aqui você pode encontrar guarida para tudo que é coisa boa, sempre acompanhados por Nossa Senhora, a nossa Imaculada. Portanto, fiquem com Deus, agradeço a vocês mais uma vez e até o nosso próximo programa. Salve Maria Imaculada! Salve Maria Imaculada.